Olá, seja bem-vindo a mais essa aula sobre pivôs e rompimentos. Afinal de contas, o que são, né, esses pivôs e como operar esses pivôs de uma forma responsável e que dê, na verdade, que gere boas operações e que dê dinheiro, né? Vamos identificar certinho o que são aqui, tá? Estou no Profit Chart e eu vou mostrar aqui na tela para vocês o que é basicamente um pivô, tá? Um pivô é quando o mercado ele faz uma onda 1, após uma onda de correção, forma-se aqui um pivô, tá? Isso aqui chama-se um pivô de alta, né? Esse fundo aqui, ele é um pivô de alta depois que ele foi confirmando, né, a sua alta. E onde ele se torna a confirmação de um pivô? A confirmação de um pivô, ela se dá quando a máxima é rompida. Então, ou seja, aqui se confirmou um pivô de alta, tá certo? Olha que interessante, né? Temos aqui um pivô de alta confirmado. Muitas pessoas, eu conheço analistas, na verdade, né? Nem tanto muitas pessoas, mas analistas, tá, de corretoras, que eles ensinam sobre rompimentos de pivôs, né? Rompimentos de máximas ou de mínimas, de suportes e resistências, enfim. Esses rompimentos, ao longo dos anos, eu fui percebendo o seguinte, que em sua grande maioria, eles são executados como falsos rompimentos. O mercado ele tem a grande, como é que eu vou dizer? Existe a grande probabilidade dentro do mercado de que quando ele vai se preparando para romper uma máxima, geralmente ele não rompe na primeira. Não é o caso aqui, né, que ele foi rompido na primeira, né? Eu percebi que ao longo dos anos, existiam muitos falsos rompimentos, né? Como esse aqui, por exemplo. Né? Esse aqui foi um verdadeiro rompimento, né? Um verdadeiro rompimento, ele é tratado para mim na seguinte forma. O mercado fez um fundo. Aqui, né? O mercado fez um fundo, deixa eu... Aqui, pronto. O mercado fez um topo. E se armou aqui um pivô de alta, você pode perceber. Ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Aí o mercado, o que ele fez? Ele veio aqui, gente, e rompeu a máxima. Teve um rompimento desse topo aqui, tá certo? E muitas sardinhas do mercado, o que eles faziam, né? Eu também, fui ensinado, claro, né, a comprar rompimentos, o que eu fazia? Eu pegava e me posicionava na compra aqui nessa região. Ou seja, eu colocava a minha compra bem aqui, nesse rompimento. Ou seja, nessa máxima. Eu pensava o seguinte, bom, eu vou pegar e vou colocar uma compra bem aqui nessa resistência. Se ele romper, como ele fez um pivô de alta aqui curto, no rompimento dele eu vou comprar. E na maioria das vezes, o que acontecia comigo era isso. Eu era estopado. Por quê? Porque eu comprava rompimento e esse rompimento, para mim, ele era um falso rompimento. Por quê? O que é um falso rompimento? É quando o mercado, ele faz um padrão de alta, indo em direção a romper o topo, mas não existe fechamentos acima desse topo. Então, eu exercitava a minha compra aqui. Eu já estava preparado e pronto para comprar. Aí o mercado vinha, subia quantos pontinhos aqui? 70, 80 pontos acima do preço de rompimento. Depois voltava tudo e me estopava no último fundo aqui, né? Onde teríamos o nosso possível stop, tá? Aqui. Eu era estopado. E nesse momento, eu pensava o seguinte, bom, isso foi um falso rompimento.
Agora, como eu identifico um rompimento verdadeiro desse pivô? Aí eu fui analisando o mercado e fui entendendo o seguinte, que o mercado ele tem que ter fechamentos acima do primeiro nível, que não foi rompido como falso. Tá aqui, gente. Tá? Então eu tenho um rompimento agora significativo com volume financeiro na direção do movimento de alta, correto? E esse agora se tornou para mim o novo pivô, tá ok? Com volume financeiro expressivo em direção à máxima. Você pode ver aqui que não havia expressão, né? Havia algo mediano de volume financeiro. Quando o volume financeiro começava a ficar expressivo em direção a essa máxima aqui, eu poderia interpretar que na verdade, se eu fosse para comprar um rompimento, teria que ter esse indicativo aqui, volume, na direção do topo. Porém, gente, isso é o que todo mundo faz e é o que os analistas de corretora fazem. Eu observei ao longo dos anos que, se é para realizar uma compra a favor da tendência, por que não já comprar imediatamente aqui, né, nesse nível de preço, quando o mercado fez um fundo mais alto que o fundo anterior através da teoria de Charles Dow? Então eu percebi que eu não precisaria esperar romper o topo para realizar uma compra. De maneira nenhuma. Eu não precisava esperar romper o topo para comprar. Né? Se fosse, claro, para comprar um pivô, o rompimento de um pivô, eu esperaria sim ter volume expressivo de compra. Né? Ver o dinheiro indo naquela direção. O dinheiro aqui está indo em direção ao topo. Né? Você pode ver que temos dinheiro injetado aqui em direção da alta. Isso para mim é um rompimento verdadeiro, quando há fechamentos acima do primeiro nível de pivô que foi rompido falsamente, e depois isso se torna um suporte. Eu não compraria também na primeira, no rompimento, não. Eu esperaria essa resistência se tornar um suporte, ou seja, ser rompido e confirmado com fechamentos acima. E se o segundo candle fechar acima, também para mim reforça, tá certo? A veracidade do rompimento. Aí na volta eu posso esperar e comprar, testando ele como um suporte. Ou seja, o que é um falso rompimento? É aquele rompimento que não tem volume, tá certo? Não tem dinheiro indo nessa direção, tá? E ele sobe, rompe, faz um pavio, uma sombra e fecha abaixo. Isso é um falso rompimento. Verdadeiro rompimento de pivô é o quê? É onde tem volume, indicação de força e direção indo, né, em direção com força ao topo, tá certo? E isso para mim se torna um rompimento verdadeiro quando há fechamentos acima. Vamos lá, gente. Então, rompimento verdadeiro. Rompimento verdadeiro. Quando há fechamentos e aliás, quando há, na verdade, no mínimo 2 fechamentos acima do pivô. Então, quando há 2 fechamentos acima do pivô, para mim é um verdadeiro rompimento. Rompimento falso, vamos colocar aqui, tá? Falso, rompimento, 2 pontos. Quando rompe, mas há somente sombra ou pavio acima
ou abaixo do pivô. Isso para mim é um falso rompimento, tá? Que ando não. Vou botar aqui quando, né? Vou botar certinho quando. Isso, quando rompe, mas há somente sombra, pavio abaixo ou acima do pivô. Ou seja, isso se é uma tendência de alta ou de baixa, né? Vamos analisar aqui na baixa. Olha só que interessante, gente. Quando o mercado fez esse pivô de baixa aqui, ele não teve rompimentos verdadeiros abaixo dessa linha de preço. Aí, se você for um cara apressado, o que acontece? Deixa eu botar isso aqui mais escuro, né? Vermelho, né? Porque é de venda. Mais grosso aqui, mais espesso, tá? Aí você diz assim, cara, eu vou vender. Aqui, eu quero vender. Quando romper essa linha de preço aqui, eu vou vender. Aí o que você faz? Não observa a tendência primária e quando dá essa rejeição da máxima, você vende. Você vende no primeiro rompimento. Aí o mercado vem, faz um pavio, te dá ali 80, 90 pontos e volta contra você. Aí o mercado fecha isso aqui positivo e você tem um stop aqui na máxima. Aí o mercado vai, estopa você com 700 pontos, né, que é o último topo. Só ali você pode colocar o teu stop, né, corretamente, tá aqui. O mercado vai, faz um falso rompimento sem nenhum fechamento aqui abaixo, no mínimo 2, né, teria que ter. Ou seja, se fizesse um candle positivo e esse próximo negativo fechando aqui abaixo, teríamos primeiro um topo mais baixo que o anterior e um rompimento confirmado desse pivô de queda, pivô de baixa, desse suporte, né? Isso seria um falso rompimento. Eu, particularmente, Fábio, tá? Não opero rompimentos de pivô, a não ser que ele esteja confirmado. Quando ele confirma e rompe, eu espero que ele retorne e torne essa máxima, por exemplo, um suporte para que eu venha comprar. Ou seja, teve um fechamento, 2 fechamentos, eu espero o retorno e realizo uma compra na primeira batida. Aí sim, isso para mim é um verdadeiro rompimento e isso para mim é operável, onde está a garantia, né, do dinheiro para mim. Deixa eu voltar aqui de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um zoom menos aqui para saber onde nós estamos, né? No dia 1º aqui. Isso, tá aqui, gente, tá? Isso para mim é um rompimento verdadeiro de pivô. Tá certo, gente? Então, quando você for operar, não caia nessas ladainhas aí que ensinam na internet de que rompeu, tem que comprar. Rompeu na primeira, tem que comprar. Acho difícil. Eu prefiro esperar confirmação para fazer uma compra, né? Ou, claro, né? Bem antes a gente já teria comprado, né? Porque você, meu aluno, você sabe como eu opero. Eu não esperaria romper o preço. Eu esperaria a teoria de Charles Dow se confirmar aqui na prática para mim. Que é o quê? Um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Quando ele fez esse fundo aqui mais alto, nós já teríamos comprado, gente. Com certeza aqui no próximo candle, né? Deixa eu botar aqui em verde para você entender onde seria a nossa compra, né? Tá certo? A nossa compra, a nossa entrada seria aqui e nós já estaríamos adiante de quem compra rompimento 500 pontos, né? Quem comprar o rompimento vai pegar aqui 700 pontos e nós pegaríamos no mínimo 1.200 pontos. Tá certo, gente? Então espero que vocês tenham entendido. Assistam e reassistam esses vídeos aqui para que você pegue bem essa questão de pivôs e rompimentos. Tá certo, gente? Forte abraço. Te vejo agora no próximo módulo.